Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre áreas de trabalho. As áreas de trabalho são o coração do ProReport. Então, aqui a gente consegue criar várias áreas de trabalhos e a gente pode separar por usuários, por clientes, por contratos, por tipos de serviço, por exemplo, serviços de preventiva, corretiva. A gente pode trabalhar, por exemplo, se você tiver um cliente multi-site, tem diversas filiais, você pode criar uma área de trabalho específica para separar, né? Então aqui é o coração do ProReport. Como é que funciona? A gente pode criar uma área de trabalho por aqui, a primeira vez, ou criar uma nova área de trabalho. Então a gente clica aqui, a gente precisa dar um nome para essa área de trabalho. Então eu vou chamar essa área de trabalho de manutenção corretiva. A gente escolhe uma cor para a área de trabalho, vou colocar vermelho. A gente pode escolher aqui um elemento, né? Não é obrigatório, mas nesse caso a gente vai deixar ela customizada, tá? E a gente pode colocar um descritivo dos dados que a gente quer dessa área de trabalho. Aí a gente aperta aqui em continuar e a gente consegue escolher os usuários que vão aparecer nessa área de trabalho, né? Que vão participar dela e vão contribuir com tarefas. Então eu vou adicionar aqui o Bruno e o Carlos. O cliente aqui eu vou adicionar todos, quero todos os clientes nessa área de trabalho. E aqui a gente adiciona os relatórios. Então tem um relatório que a gente criou no vídeo sobre relatórios, né? No consultor de relatórios. E aqui tem um relatório canônico que esse relatório eu ativei ele aqui, tá bom? Então vou ativar esse relatório e aí a gente cria a nossa área de trabalho. E aí o sistema está carregando, vai criar essa área de trabalho. E dentro da área de trabalho a gente consegue criar as tarefas, né? Então a gente consegue visualizar em lista ou em cards. E nessa área de trabalho a gente tem as configurações, né? A gente consegue editar tudo que a gente fez. Então, colocar o usuário, colocar cliente, tirar cliente, adicionar mais modelos de relatório. Aqui. A gente consegue arquivar essa área de trabalho e excluir ela. Então, a gente vai entrar na área de trabalho. E aqui dentro a gente tem dois tipos de tarefas, né? A gente consegue criar uma tarefa com relatório, que são os relatórios do construtor de relatórios, e a gente consegue criar uma tarefa sem relatórios. Então, por exemplo, a gente consegue criar uma tarefa para um técnico retirar um material num fornecedor. Ele não precisa fazer um relatório, mas a gente consegue incluir essa tarefa na agenda dele e colocar algumas informações, como endereço, alguma informação que ele precisa, número do pedido para retirar. Nesse caso, a gente vai criar uma tarefa com relatório. A gente vai criar uma tarefa de inspeção, inspeção de gerador, tá? Eu vou falar para o técnico que é o gerador 3. Essa tarefa ela vai ser feita no dia 11. Essa tarefa vai ser realizada às 9 da manhã. A prioridade é alta. Eu vou trocar aqui para o dia 10, né? A gente está no dia 10, perdão. Eu vou selecionar o Carlos para fazer essa manutenção. A prioridade é alta. Ele vai fazer esse serviço no Hotel Paraíso Urbano. É um serviço de corretiva programada. E a gente cria. Ah, perdão. E aí agora a gente adiciona o relatório. Então a gente escolhe o relatório, adiciona o modelo de relatório e a gente consegue criar a nossa tarefa. Então aqui a gente tem a nossa tarefa, ela tem o ID da tarefa para a gente conseguir identificar. A gente tem o nome dessa tarefa, o cliente, o usuário que vai executar essa tarefa, a data e o horário de início, o tipo da tarefa, a prioridade e o status. E aí a gente consegue visualizar essa tarefa no telefone, né? Que eu estou espelhando na tela do meu aparelho. É um iPhone, mas pode ser Android.
não tem problema. Então aqui a gente faz a atualização. Então a gente recebeu a tarefa aqui de inspeção no gerador, né? Aqui é a conta do Carlos, é assim que ele vai receber isso em campo. Ele consegue iniciar aqui a tarefa. Então ele iniciou a tarefa, vai alterar o status da tarefa. E se a gente atualizar aqui no nosso painel web, a gente tem um status que o Carlos começou a executar esse serviço. E aqui você consegue abrir o relatório, né, que a gente criou, e você tem todos os campos para preencher, tá vendo? Então tem um diagnóstico, que ele é um campo de texto, ele consegue selecionar aqui a situação do equipamento, uma opção só, né? Ele consegue colocar mais uma observação, consegue fazer um registro fotográfico, adicionando fotos da galeria, ou tirando uma foto na hora, usando a câmera do telefone. Tem a conclusão, tem o nome aqui, né? Nesse caso, ele consegue preencher o nome do cliente, o cargo, o setor e fazer a assinatura. Então, ele consegue assinar aqui nesse campo, salvar essa assinatura e a hora que ele terminar de preencher o relatório, ele consegue finalizar. Então, aqui a gente consegue criar todas as tarefas e o técnico recebe elas no telefone. É bem simples e bem rápido, atualiza bem essas tarefas, né? Então, esse aqui foi a parte de áreas de trabalho, né? Então, a ideia é que a gente possa criar diversas áreas de trabalho aqui, como foi falado anteriormente. Então, uma área de trabalho para corretiva, a gente pode criar uma área de trabalho específica para algum cliente, para algum contrato, colocar usuários que fiquem responsáveis por esse contrato. Então, essa parte de área de trabalho é bem legal. É algo que a gente consegue visualizar e ela você tem uma liberdade para você criar o que você precisa, né? E aqui tem um modo de visualização, que é um modo em lista, né? Consegue ver em lista, consegue ver isso em cards. Então isso facilita bastante. Bom, esse foi o módulo sobre áreas de trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.